O governo entrou com uma ação no STF contra a suspensão de um convênio do CONFAS, que definiu a política do ICMS dos estados sobre o diesel. Vamos agora conversar com o Gustavo Uribe, que já tinha inclusive antecipado essa informação mais cedo no Novo Dia, né, Uribe? O que você pode trazer também mais dessa sua apuração? É uma judicialização de um processo que foi antecipado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tinha criticado os estados por não adotarem de maneira efetiva aquela medida que tornou o ICMS, então, de um valor único, congelado no período referente aos últimos 5 anos e em fase monofásica, ou seja, cobrado sobre o litro do combustível e não sobre o preço final. O presidente Jair Bolsonaro, ontem na live presidencial, disse que iria à justiça para tentar compensar essa medida. Eu conversei com fontes hoje de manhã da Advocacia Geral da União, que me anteciparam de que essa ação já estava sendo preparada e, portanto, foi ingressada agora e nós antecipamos, então, no Novo Dia. O que diz a ação? A ação diz que essa medida que foi adotada pelos estados, ela ignorou os parâmetros trazidos pela própria lei na regra de transição. Explicando em miúdos o que aconteceu. Aconteceu que foi aprovada essa medida, mas os estados, na reunião do CONFAS, dos secretários da Fazenda estaduais, decidiram que cada estado tem uma realidade diferente e que, portanto, para não causar uma queda na arrecadação do ICMS, cada estado adotaria um percentual diferente. É isso que questiona o governo federal. O próprio Ministério da Economia tem feito críticas desde essa reunião do CONFAS, dizendo que se fosse adotada uma alíquota única nos parâmetros do projeto de lei, que você teria uma redução de 30 centavos do óleo diesel nos postos de gasolina. Por isso que o governo federal agora vai ao Supremo Tribunal Federal para cancelar essa normatização do CONFAS para que você tenha uma única alíquota. Ontem houve uma reunião de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, com os secretários estaduais. Ele, inclusive o Rodrigo Pacheco, chegou a abordar este ponto, se seria adotada uma mudança. Os estados disseram que a mudança por si só já causa um impacto nas contas públicas de mais de 30 bilhões e que você mudar esse percentual para um único no país não segue a realidade de cada estado. Cada estado tem um preço diferente de combustível e o impacto nas contas públicas seria muito alto, podendo comprometer, por exemplo, os orçamentos das áreas da saúde e da educação. Então agora a questão dos combustíveis entra numa queda de braço. Além dessa pressão no Supremo Tribunal Federal, o governo federal tem apostado numa outra ação, numa outra discussão no CAD sobre eventuais abusos cometidos pela Petrobras na política de preços. É isso que o CAD investiga. O CAD não tem poder, por exemplo, para alterar a política de preços da Petrobras ou para mudar cargos dentro dessa empresa, que é uma empresa de economia mista com ações na Bolsa, apesar do governo federal ser controlador da empresa. Mas o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro apostam que essa pressão possa levar a Petrobras a segurar um pouco o repasse de aumento de preços de combustíveis ao mercado consumidor. Então é o governo federal agora atuando para pressionar tanto a Petrobras como os estados para a redução do preço dos combustíveis. Começa toda aquela disputa e guerra de narrativas entre governadores e também o presidente Bolsonaro. Parece que é uma coisa cíclica, né, Uribe? Não acaba nunca. Eu lembro no começo do ano, 5 meses atrás, a gente comentando sobre isso e falando que a prioridade do governo federal era baixar o preço dos combustíveis. 5 meses atrás, hoje nada mudou e a guerra, inclusive, entre o presidente e os governadores parece que só piora, tudo, enfim. A gente não consegue acompanhar, né, e ver, de repente, uma mudança ou então nenhuma esperançazinha de, quem sabe no próximo mês o preço vai diminuir, né? É interessante, Muriel, porque é sempre uma revolta de ocasião, porque houve o aumento, o repasse, e aí você tem essa guerra. E aí não houve por muito tempo o repasse, esqueceu-se o assunto. O governo federal não se dedicou a aprovar absolutamente nada de diferente e os estados também não foram além. Agora, com o repasse do preço do diesel, a ameaça de paralisação dos caminhoneiros autônomos, se age novamente nessa disputa de queda de braço. Caso nada seja feito, o tema vai de novo para debaixo do tapete. Este é um problema nacional. O Brasil sempre age a reboque dos seus assuntos emergenciais, nunca se antecipando a um cenário preocupante. É sempre depois. É a mesma coisa que as catástrofes climáticas que vimos esse ano. Sempre se despende dinheiro e esforços depois que a tragédia já foi consumada. É um erro do Brasil, da política brasileira, e sempre seria bom a gente se antecipar. Reforma tributária é um exemplo. Está há anos sendo discutida no Congresso Nacional e nunca foi adiante. Só agora, em ano eleitoral,
quando não tem possibilidade de ser aprovado. É engraçado que você começa a citar os exemplos e não param de surgir, né? Seria muito importante a gente tentar prevenir do que remediar, é o que está acontecendo nos últimos tempos. Obrigada, Uribe.